Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, galera, então vamos lá continuar o nosso curso de orçamento público. Nós ainda estamos na aula 1, definições iniciais de princípios orçamentários, e essa é a segunda parte da aula, tá bem? Se você não assistiu a primeira, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a primeira parte dessa aula, tá bem? Vamos avançar então. Sobre princípios, princípios orçamentários, mas cadê eu? Peraí, olha, cheguei. Sobre princípios orçamentários, tá? Vamos lá então para a introdução dessa nossa segunda parte da aula. Na elaboração do orçamento, convencionou-se chamar de princípios orçamentários as premissas, linhas norteadoras de ação a serem observadas na concepção e execução da proposta orçamentária, tá bem? Os princípios evoluem com o passar do tempo, mas sempre com a premissa de se restringir à ação arbitrária do soberano. A preocupação com os princípios orçamentários sempre foi impedir que se descumprisse, se fugisse do objeto principal do orçamento público, que é a promoção da melhor gestão do recurso para a concepção dos resultados em benefício da população, em benefício de todos os cidadãos. Seguindo, as maiores fontes dos princípios orçamentários são a Lei 4.320 de 64 e a Constituição Federal, a de 1988, né, que é a nossa Constituição vigente, mais a outras. E eu chamo a atenção para a Lei 4.320 de 64, apesar dela ser anterior à Constituição, ela foi recepcionada pela Constituição Federal com força de lei complementar, tá bem? Lei 4.320 foi uma lei ordinária quando foi editada, mas foi recepcionada pela Constituição Federal como uma lei complementar, tá bem? E a Constituição Federal também, em vários de seus aspectos, ela apresenta alguns princípios orçamentários. Você, tanto na Lei 4.320 como na Constituição Federal, não vai encontrar sempre a redação assim, o princípio da legalidade não. Princípios, como a introdução já disse, são premissas, são linhas norteadoras do entendimento, do estudo, da elaboração do orçamento público, tá bem? Vamos então conhecê-las? São várias, vamos ter 2 aulas só sobre os princípios. Vamos avançar então. Primeiro princípio, que é o da legalidade. Vamos ler e depois a gente faz as considerações. O princípio da legalidade orienta a estruturação do sistema orçamentário. Em função desse princípio, o planejamento e o orçamento são realizados através de leis, PPA, LDO e LOA. Quando o orçamento é aprovado pelo Poder Legislativo, há garantia de que todos os atos relacionados aos interesses da sociedade, em especial a arrecadação de receitas e a execução das despesas, devam passar pelo exame e pela aprovação do Parlamento, verdadeiro representante do povo. Então, foi objeto da primeira aula falar que orçamento é lei em sentido formal. E aqui você conheceu agora o nome dessas 3 leis. PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA, Lei Orçamentária Anual. Tá bem? Então o princípio da legalidade é revestido da obrigatoriedade de documentos relacionados ao orçamento público terem que ser aprovados por lei. E por que aprovar por lei daria legalidade, daria notada eficácia a essa norma? Porque sendo aprovado por lei, tendo passado pelo regime de aprovação ordinária da lei, sendo e de iniciativa do Poder Executivo e de aprovação do Poder Legislativo, a lei orçamentária ou as leis orçamentárias passariam pelo crivo dos representantes maiores dos interesses públicos, que são os deputados, senadores, vereadores, tá bem? Então, o Poder Legislativo é o nosso representante. E se o Poder Legislativo aprova o orçamento daquela forma, é porque nós também aprovamos, tá bem? Então, consciência aí na hora de votar. Vamos seguir. Próximo princípio, o princípio da unidade, tá? Como o primeiro, vamos ler e fazendo as considerações depois. O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro. Dessa forma, integrado
é possível obter eficazmente um retrato geral das finanças públicas e, o mais importante, permite-se ao Poder Legislativo o controle racional e direto das operações financeiras de responsabilidade do Executivo. Aí é que eu chamo a atenção para uma coisa. Para quem já está estudando ou quem já vem estudando orçamento público, quando se debruça na Constituição, vê que o orçamento público é dividido em 3 partes. Orçamento fiscal, Seguridade Social e de investimentos. Aí pode ficar, não, mas como é que o princípio da unidade vai dizer que a peça tem que ser única se a LOA é dividida em 3 partes? Olha só, vamos com calma. O fato da lei orçamentária anual apresentar 3 orçamentos dentro dela não descumpre o princípio da unidade. O princípio da unidade fala que o orçamento tem que ser uma peça única, tem que ser uno, porque ele envolve todos os poderes daquela esfera de poder. Então, exemplo, no poder executivo federal, no poder público federal, a nível federal, o orçamento público deve conter poder executivo, legislativo, judiciário. Tá bem? No Estado, o orçamento público também deve conter poder executivo, legislativo e judiciário. E no poder municipal, o orçamento público deve conter poder executivo e poder legislativo, já que o órgão municipal não tem poder judiciário. Então, o princípio da unidade diz respeito a o orçamento tem que ser para todas as esferas do mesmo poder, tá bem? Melhor, para todos os poderes da mesma esfera, tá? Então, a União só pode ter um orçamento, cada estado federado só pode ter um orçamento e cada município também só pode ter um orçamento, que envolve todos os seus órgãos, tá bem? Vamos seguir. São evidências do cumprimento desse princípio o fato de que apenas um único orçamento é examinado, aprovado e homologado. Além disso, tem-se um caixa único e uma única contabilidade. Aí já é uma introdução a outro princípio, mas volto a dizer, lei orçamentária do Poder Público Federal é apenas uma, envolve Executivo, Legislativo e Judiciário. O orçamento tem que ser único, concentrar tudo num canto só para ficar mais fácil de controlar, tá bem? Vamos seguindo. Princípio da totalidade, olha só. Coube à doutrina tratar de reconceituar o princípio da unidade de forma que abrangesse as novas situações. Lembra que eu falei da evolução dos princípios? Olha um caso aqui. Surgiu, então, o princípio da totalidade, que possibilitava a coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, devam sofrer consolidação de forma a permitir uma visão geral do conjunto das finanças públicas. Isso se aplica tanto ao fato de que o orçamento público contém as despesas e receitas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que junto tornam-se um só, em sua totalidade são um só, como para o próprio subestabelecimento da LOA, que é dividida em orçamento fiscal, seguridade social e investimento. Apesar de ser 3 peças, elas compõem um único documento, que é o orçamento público. Princípio da unidade em conjunto com o princípio da totalidade. Tá bem? Vamos avançar. Princípio da universalidade, olha só. Princípio pelo qual o orçamento deve conter todas, estou dando ênfase, todas as receitas e todas as despesas do Estado. Não pode ficar nada de fora. Não pode fazer um subtotal, não pode fazer nenhum tipo de alteração. Tem que conter todas. Exemplo, eu sou poder público estadual. Recebo repasse do governo federal. Esse repasse do governo federal tem que entrar no meu orçamento. Mas eu recebi do governo federal. Tem que entrar. E na hora de se dividir as receitas entre os órgãos menores, o poder estadual faz repasses ao poder municipal, os fundos de participação dos municípios. Na hora que o Estado repassa recurso, ou a União repassa recurso ao poder municipal, o que existe aí é uma dedução do orçamento e ela também tem que entrar. Tudo tem que entrar. Todas as despesas e receitas previstas devem aparecer no orçamento, tá bem? Princípio da universalidade. Vamos avançar. Princípio da anualidade ou periodicidade. Aí, esse é um dos mais conhecidos, porque o orçamento público ele é aprovado para um período conhecido.
o orçamento público ele é aprovado para o período de um ano. Um ano, e esse um ano coincide com o exercício, com o calendário civil. Tá? Vamos lá. Ó. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um ano. Geralmente um ano, porque existem casos que uma aprovação pode durar mais ou menos de um ano, especialmente os créditos adicionais. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. A execução se dá nos créditos especiais. Aqui, ó. A exceção se dá nos créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 meses do exercício, reabertos nos limites de seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente. A gente tem uma aula só sobre créditos adicionais mais à frente, e entre eles falaremos dos orçamentos dos créditos adicionais especiais e extraordinários, já que os suplementares não fazem parte da exceção, tá? Mas falaremos melhor sobre ele numa outra aula. Então, lembrando, princípio da anualidade, orçamento é aprovado para um ano, que coincide com o calendário civil, conhecido como exercício financeiro, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. É a vigência do orçamento, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, já que estamos falando de lei orçamentária anual, tá bem? Vamos seguir. Princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade traz o seguinte enunciado. A lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira, ou seja, dela deve ser excluído qualquer dispositivo estranho à estimativa de receita e à fixação de despesa. O objetivo desse princípio é evitar a presença de caudas e rabilongos. Por que a preocupação de se dizer que lei orçamentária só vai conter matéria orçamentária? Porque lembra, nós estamos falando de lei. Uma vez discutida, aprovada e publicada, ela vai surtir efeito independentemente do que exista no seu texto. Então, o que acontecia em outras épocas era que se pegava a lei orçamentária anual e lá no final da lei orçamentária, nos últimos dispositivos, se lançava alguma matéria que era de complicada discussão e que o Poder Executivo ou alguma outra pessoa interessada lançava no meio da lei orçamentária para ver seu interesse atendido, mesmo que não tenha a ver com matéria orçamentária. Aí acabava passando e acabava ganhando eficácia, já que tinha sido publicado em texto de lei. Um exemplo prático. Imagine que o Poder Executivo queira criar uma nova carreira no funcionalismo público. Só que essa matéria seria muito complicada a aprovação no Poder Legislativo, diante de uma certa relutância do Poder Legislativo em aprovar aquela nova carreira. O que o Poder Executivo poderia fazer era, uma vez discutida toda a matéria orçamentária, se pegava um único dispositivo que criava essa carreira e se colocava maldosamente dentro do texto da lei orçamentária anual, que era, após discutida, aprovada, e que por alguma falha ou má fé era publicada com esse dispositivo a mais, as chamadas caudas ou rabilongos, e por ter sido publicado, ganhava eficácia. Mas hoje não se pode mais fazer dessa forma. O princípio da exclusividade fala que só deve haver matéria orçamentária na lei orçamentária anual, tá? Mas como toda regra tem exceção, essa aí também tem. Não se inclui na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Então, como eu falei, falaremos de créditos adicionais. Os suplementares falaremos aqui porque eles são exceção ao princípio da exclusividade, e falaremos dos dois anteriores, os extraordinários e os especiais, por conta de não cumprir à risca o princípio da anualidade, tá bem? Mas o que cabe de exceção é apenas esses dois casos, os créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, que de uma forma ou de outra também tem a ver com execução do orçamento, tá bem? Vamos lá então, princípio da especificação ou discriminação. Vamos à leitura e discussão em seguida. As receitas e as despesas devem aparecer de forma discriminada, de tal forma que se possa saber pormenorizadamente as origens dos recursos e a sua aplicação. Como regra clássica, tinha o objetivo de facilitar a função de acompanhamento e controle do gasto público, pois inibe a concessão de autorizações genéricas
que propiciam demasiada flexibilidade e arbítrio ao Poder Executivo, dando mais segurança ao contribuinte e ao Legislativo. Olha só, o princípio da especificação e discriminação não permite coisas como, por exemplo, despesas com alimentação, despesas com educação, gastos com veículos, informações genéricas que não apresentam detalhadamente como foi a execução daquela despesa ou daquela receita, e isso dificulta demasiadamente o controle social. Então, nada que dificulte o controle social pode ser admitido no orçamento público. Consequentemente, a informação de elementos de maneira genérica não pode ser aceita, porque o princípio da especificação e discriminação exige que seja apresentada de maneira pormenorizada, para facilitar o controle, o entendimento. Tem que colocar despesas com fornecimento de merenda escolar. Então, tem que ser bem explicado, tem que ser pormenorizado para que possa haver controle. Tá bem? Vamos lá, então. Ficamos com o conteúdo teórico aqui. Vamos entrar em algumas questões que foram objeto de concurso público. Questões essas que foram apresentadas em outros exames e que agora nós passamos a discutir. Opa, cadê eu? Cheguei. Aí, olha só, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ler a questão, você pausa o vídeo, pensa na resposta e em seguida a gente discute, tá bem? Vamos lá. De acordo com o princípio da unidade, o orçamento deve valer para uma unidade de tempo, isto é, para o período de 1 ano. E aí, o que é que você acha? Quer pausar o vídeo? Vamos lá, então? O princípio, uma coisa de cada vez. O orçamento vale por 1 ano? A gente viu que vale. Mas é o princípio da unidade que estabelece a vigência do orçamento para o período de 1 ano? Eu acho que não, essa questão está errada. O princípio da anualidade é que estabelece a vigência do orçamento pelo período de 1 ano. Beleza? Vamos lá, então. O princípio que estabelece que todas as receitas e despesas devem ser obrigatoriamente consideradas é o denominado princípio da obrigatoriedade. E aí? Pausa aí. Vamos lá, então. E aí? É esse princípio da obrigatoriedade? A gente estudou esse princípio da obrigatoriedade? Não. Mas você sabe que existe um princípio que estabelece obrigatoriamente, e aí a palavra foi colocada para tentar te confundir, obrigatoriamente todas as receitas e despesas, mas não é esse. Esse é o princípio. Que princípio é esse? Que obriga o estabelecimento da totalidade de receitas e despesas. A gente já estudou. Qual é? Universalidade. Beleza? Vamos lá. Terceira questão de hoje. São 5, tá? Estamos acabando. Segundo o princípio orçamentário da universalidade, ao Poder Executivo é permitido realizar quaisquer operação de receita ou despesa sem prévia autorização parlamentar. Essa daí que está tudo errado. Primeiro que o princípio da universalidade não é esse. A gente acabou de falar. É aquele que diz que todas as despesas e receitas devem estar contidas no orçamento. Tá? E não existe nenhum princípio que estabeleça que o Poder Executivo pode fazer qualquer coisa sem pedir autorização ao Legislativo. Não existe essa autorização para que o Poder Executivo faça tudo. O princípio da legalidade exige a aprovação parlamentar, a autorização parlamentar para tudo. Para tudo. Então essa questão está toda errada. Tá bem? Vamos avançar. O princípio da uniformidade determina a existência de um único orçamento para cada ente federado. Aí você que já está estudando, que já é malandrão ou malandrona de prova, já para de ler aí. O princípio da uniformidade determina a existência de um único orçamento para cada ente federado. Você já sabe que está errado. O princípio que estabelece um único orçamento para cada ente federado é o da unidade, não é o da uniformidade. Aí vamos terminar de ler, tá? Que contempla todas as receitas previstas e despesas fixadas. Aí já misturou com outro princípio. Outro princípio. Esse outro princípio que contempla toda a receita e despesa da administração direta e indireta. Está tudo errado aí. Tudo errado, tá? Vamos passando. Mais uma questão para exercitar.
O princípio da unidade orçamentária, pelo menos esse princípio existe. O princípio da unidade orçamentária é reforçado pelo princípio da unidade de caixa, segundo o qual todas as receitas e despesas convergem para um único fundo geral, denominado conta única. Tá certo? Aí aqui é o seguinte, o princípio da unidade orçamentária é reforçado pelo da unidade de caixa. Exigiria de você um pouco mais, porque a gente não falou da unidade de caixa ainda, do princípio em si. Eu comentei sobre a existência dele, mas ainda não havia sido totalmente apresentado. Mas a questão está certinha, unidade orçamentária junto com o princípio da unidade de caixa. Ora, se eu tenho só um orçamento, todo o dinheiro vai para um canto só. Princípio da unidade de caixa, um fundo geral denominado conta única, tá? Vamos seguindo. Opa, não terminamos já. Essa foi a nossa última questão. Agradeço você ter assistido mais essa aula e nos vemos na última parte agora da primeira aula desse nosso curso de orçamento público, tá bem? Abraço a todos e até a próxima.